manhã, Rádio Fortaleza FM 87,9. Boa noite, Daniel Azambuja. Mais um resultado negativo para a equipe do Ceará. E aí, na sua opinião, quais foram os erros que o Ceará cometeu nesse compromisso diante da equipe do Fluminense, Vozão, que é um dos piores mandantes no Campeonato Brasileiro? Boa noite, Pedrian. Eu acho que o primeiro tempo ali a gente veio com uma proposta de tentar buscar o contra-ataque. Por certas vezes a gente até conseguiu executar, faltou talvez um pouquinho mais de prender um pouquinho mais essa bola no setor ofensivo. E algumas situações que o Fluminense criou em contra-ataque, e o gol deles até sai de uma cobrança de lateral, talvez uma pequena desatenção nossa. Mas esse período que a gente está aí de final de campeonato, algumas situações ocorrendo com alguns jogadores dentro do clube, nós temos que ter cuidado, terminar bem esse campeonato, né? A gente está em fase final, faltam 10 dias para acabar a competição e precisamos conseguir os resultados ainda, um fora e um dentro de casa. Olá, Daniel Azambuja, Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade M860, boa noite. Tem como explicar a performance do Ceará nas últimas 4 partidas? Apenas 1 ponto, 3 derrotas e um empate. Por coincidência, depois que o Ceará confirmou a presença na Série A de 2021, o Ceará não vem repetindo as boas partidas anterior a esta posição já de classificação para o Campeonato Brasileiro da Série A de 2020. Boa noite, Marquezine. Realmente é que muitas situações aí vêm acontecendo, né, com a equipe, mudança de jogadores, perde alguns jogadores em função de lesões, de cartões. Então, essa rotatividade dos jogadores em final de campeonato aí é uma situação que nós temos que administrar muito bem, mas isso dentro dos nossos objetivos ainda está a confirmação da vaga da Sul-Americana e ainda atingir objetivos maiores. Essa era a nossa situação hoje no pré-jogo. Agora nós vamos olhar a tabela, ver o que a gente pode conseguir ainda e sustentar essas situações nos próximos jogos para a gente conseguir atingir esses objetivos que a gente tanto quer aqui pelo clube. Estúdios Viana, Rádio Assunção AM 620. Olá, Daniel Azambuja, boa noite. Apesar do resultado, qual foi a experiência de treinar no Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro neste jogo contra o Fluminense? Boa noite. É uma experiência boa, né? Tu ter o contato com os jogadores, com o adversário, entender o jogo. A velocidade do jogo é bem maior. Eu que estava agora fazendo o Brasileiro de Aspirantes, a velocidade do jogo é bem maior, a assertividade dos jogadores, tanto os nossos como do adversário também, ela é maior, né? A rotação do jogo é maior. Então é uma experiência muito boa. Valeu, né, nessa situação de ter oportunidade de treinar nessa situação aí que o Guto não pôde estar ali na beira do campo. Então, para mim, foi uma boa experiência. É lógico, não gostamos do resultado, mas é isso aí, para a gente estar sempre preparado, sempre pronto para executar essa função aí que faz parte do auxiliar técnico do clube. Daniel Azambuja, mais uma vez, Luiz Eduardo, Rádio Verdes Mares de Fortaleza. As entradas de Henrique no segundo tempo e de Jacaré também na etapa final são prenúncios que o Ceará vai começar também a dar espaço a esses jogadores que foram campeões no Brasileiro Sub-23? Obrigado. Na verdade, Luiz Eduardo, né? Luiz Eduardo, boa noite. Na verdade, esses jogadores já estão inseridos no trabalho, né? Eles já vêm entrando durante o Brasileiro. Eles até também ajudaram a equipe de aspirantes no campeonato, como alguns jogadores que a gente precisou fazer essa rotatividade, a gente tinha alguns objetivos lá, mas eles eram jogadores que eram da equipe profissional. Então eles estão inseridos no contexto do trabalho. No clube a gente já vem trabalhando uma equipe de algumas contratações, alguns jogadores que subiram dessa equipe sub-23, e eles também estão inseridos para esse início de temporada aí dentro de um planejamento que a gente tem alguns jogadores que devem ter algum período ali de descanso, né, pelo elevado número de jogos, e a gente vê não só na nossa equipe, mas a gente vê em todas as equipes aí um grande desgaste, sendo que essa temporada vai ser diferente, né? Ela não é uma temporada que termina, não é um campeonato brasileiro
que vai terminar, é uma temporada que vai virar, termina o último jogo do Brasileiro, nós já temos jogo da Copa do Nordeste na outra semana. Então nós vamos precisar de todo mundo e a gente já está dentro do nosso planejamento fazendo essa situação aí dos jogadores que já vem treinando lá dentro do clube. Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Boa noite, Daniel Zambuja. Daniel, o quanto essas 3 ausências, uma da defesa com Samuel, uma no meio campo com Lima e outra no ataque, o Kleber, esses 3 jogadores que estão entregues ao departamento médico, e essas 3 ausências fizeram de diferença para esse jogo, para essa derrota diante do Fluminense? São jogadores... Boa noite, Daniel. São jogadores muito importantes, né? Ao longo da temporada e do campeonato, eles participaram da maioria dos jogos, né? Então a equipe perde um certo entrosamento, uma certa forma da gente executar o jogo, né? Dentro da ideia do Guto, da nossa ideia de jogo. O Samuel é titular há 3 anos do clube, até mais. O Lima também, nos últimos jogos aí, vem fazendo essa função pelo lado e também é um titular. O Kleber ganhou titularidade aí esse ano, vem nos ajudando bastante. São 3 jogadores, perde praticamente quase 30% de jogadores da equipe. Tem que fazer uma modificação, até pelas características dos jogadores que entram no lugar deles. Então, isso realmente desentrosa um pouco, ainda mais nesse momento final aí de transição de campeonatos, de jogadores, de contratações, de saber o que a gente vai fazer a partir da próxima semana. Mais uma vez, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Daniel Zambuja, antes da equipe Fluminense marcar seu primeiro gol, o Ceará teve oportunidades, notadamente uma com o Vina, que chegou na cara do gol, e uma outra com o Charles, uma bola de fora na área, mas uma boa defesa. Algumas jogadas urdidas ali que acabaram em não tendo definição. Essa questão do Ceará tomar o gol primeiro, essa situação do Ceará não conseguir fazer o gol quando ele teve oportunidades, você acha que fez diferença para a partida e teve a ver com a derrota? Ou seja, o Fluminense fazer o gol primeiro, inclusive no final do primeiro tempo, o time ter como se arrumar para a segunda etapa, o Ceará ter que se abrir no segundo tempo, o quanto isso fez diferença para a derrota de hoje no Castelão? Entre a tua pergunta, boa noite de novo, Daniel, entre a tua pergunta tem várias respostas. Danilo. Entre a tua pergunta também aí já veio várias respostas. Realmente, no primeiro tempo, a gente fez um jogo ali um pouquinho mais de espera. A gente controlou algumas ações do Fluminense, conseguiu sair em contra-ataque, né? Talvez o que tenha faltado para nós ali é um pouquinho mais de força na saída do contra-ataque, um pouquinho mais de presença de jogadores no campo do adversário. E por certas vezes a gente conseguia puxar esse contra-ataque e quando a gente entrava dentro do campo do adversário, a gente tinha que fazer uma circulação maior de posse. O Fluminense também tinha mérito nisso. E a partir do momento que eles acharam o gol no final do segundo tempo, nós tivemos que vir com outra proposta de jogo, né? Aí a gente veio com uma situação de poder entrar mais dentro do campo deles e permanecer com a bola no campo do adversário, e a gente conseguir trabalhar e procurar buscar as infiltrações dos jogadores, tanto de centro como de lado, com o Facão do centroavante, né, que aí entrou o Viseu, mas nós tentamos algumas situações e a gente foi só achar depois o gol do pênalti. E realmente, o Fluminense é uma equipe muito forte, eu acho que é uma equipe que vem mantendo uma certa... Ele vem fazendo um campeonato muito parelho, né, o tempo inteiro, né, e ele não fez altos e baixos, ele se manteve ali naquele G6 no máximo, e é uma equipe que sabe jogar, tem jogadores muito experientes ali. A partir do momento que eles souberam, eles fizeram o gol, eles souberam controlar um pouquinho mais o jogo, e a gente teve dificuldade de entrar e poder fazer as jogadas e fazer os gols.